Bom, continuando então, irmãos, a gente estava falando sobre a segunda visão, que eram os ferreiros, né, os chifres e ferreiros, né? A gente já explicou sobre isso. Eles vieram para amedrontá-los. Eu estou lendo aqui agora o capítulo 2, o verso 4, só para a gente ler a explicação. E eu disse, o que é que eles vêm fazer? Ele me disse, estes são chifres que dispersaram Judá, de tal modo que ninguém podia levantar a cabeça. Eles vieram para amedrontá-los, para abater os chifres das nações, que levantaram chifre contra a terra de Judá para dispersá-la. Terceira visão, o medidor. A minha versão, ela tem umas palavras bem diferentes, tá? Na minha versão, terceira visão está o medidor. Levantei os olhos e vi, ou cordel de medir, né? Levantei os olhos e vi, eis um homem que tinha em sua mão um cordel de medir, né? Que é um instrumento, que eu já falei sobre isso, é um instrumento usado para medição. E eu disse, aonde vais? E ele me disse, medir Jerusalém para ver qual a sua largura e qual o seu comprimento. Eis que o anjo que falava comigo adiantou-se e outro anjo veio-lhe ao encontro. Ele diz, corre, diz aquele jovem, Jerusalém deverá ficar sem muros por causa da multidão de homens e de animais em seu interior, mas eu serei para ela, diz o Senhor, uma muralha de fogo ao redor e serei a sua glória. A maioria dos povos antigos, né, as cidades antigas, elas tinham esse costume, né, de colocar muros para proteção, para se proteger. Lembra de Jericó, as muralhas de Jericó e outras cidades? Os antigos eles tinham esse costume para se proteger de invasões estrangeiras. Mas no caso aqui de Jerusalém, Deus está dizendo que ele seria o muro da cidade. Ele seria o próprio protetor, que no caso de Jerusalém seria diferente, né? E ele diz aqui que a cidade seria medida, né, para que fosse povoada, porque seria povoada a cidade. Eu coloquei algumas observações aqui. O verso 2, o capítulo 2, o verso 15, diz que Jerusalém ela será uma grande metrópole, né? Então, olha a promessa. Imagina, uma cidade vazia, totalmente destruída. Como que pode se tornar uma grande metrópole? Aos olhos humanos, era impossível, né? Mas Deus estava dando uma promessa no verso 15 aqui, que Jerusalém ainda viria a ser uma nação grande, e numerosas nações, outras nações, aqui na minha versão, verso 15, numerosas nações aderirão ao Senhor naquele dia. Elas serão para ele um povo. Então Deus também vai convidar outras nações para visitarem Jerusalém, né, para conhecerem Jerusalém. E isso se cumpriu. Se a gente for ver hoje em dia, qual que é o lugar da terra que é mais visitado por todos? É Jerusalém. Por todas as religiões, os árabes, os judeus, os evangélicos, os católicos e os cristãos, né, visitam a Terra Santa, que é chamada Terra Santa. Inclusive o termo Terra Santa aparece no livro de Zacarias pela primeira vez. Vocês sabiam disso? No versículo 16, dá uma olhadinha. Versículo 16, o Senhor possuirá Judá, sua herança na Terra Santa. Na minha versão aparece Terra Santa. Então essa expressão Terra Santa aparece pela primeira vez no livro de Zacarias. E isso se cumpre, porque a Terra Santa hoje é o lugar mais visitado. Imagina um lugar que era totalmente abandonado, que não tinha ninguém, né? Na época aqui do exílio, quando os amonitas e os moabitas e os edomitas, eles viram o que aconteceu com Jerusalém, eles aplaudiram, né? Porque eles odiavam os judeus. Eles aplaudiram em ver aquela desolação, aquela destruição. Imagina a cena daqueles povos naquela época, quando chegaram em Jerusalém, os que moravam nos arredores ali, e viram aquela cena, tudo abandonado, tudo destruído. Será que tem condições de um dia isso aqui se tornar alguma coisa? Mas Deus fala, né, e para Deus nada é impossível, que a Terra Santa seria visitada inclusive pelos estrangeiros,
coisa que não acontecia, voltando aqui no verso, vamos ler o verso 15, porque isso aqui se cumpriu nos nossos dias. Numerosas nações aderirão ao Senhor naquele dia, elas serão para ele um povo. Elash habitarão no meio de ti, e tu reconhecerás que o Senhor dos exércitos me enviou. E aí, verso 16, o Senhor possuirá Judá, a sua herança na terra santa. Ele elegerá novamente Jerusalém. Silêncio, toda a carne diante do Senhor. Sim, ele se levanta em sua santa morada. Então essa profecia de Zacarias, como diversas profecias de Zacarias, elas se cumpriram recentemente, né? Muito bem. A próxima visão que Zacarias teve, a quarta visão, as vestes de Josué, está no capítulo 3, né? Quarta visão, a veste de Josué. Vamos dar uma lidinha no comecinho, eu vou explicando o que isso significa. Ele me fez ver Josué, sumo sacerdote, que estava de pé diante do anjo do Senhor, e o inimigo, né? Eu não vou falar o nome dele, porque eu não gosto, e o inimigo que estava de pé à sua direita para acusá-lo. O anjo do Senhor disse ao inimigo, que o Senhor te reprima. Reprima-te, na minha versão está reprima, né? Em outras versões está repreenda, que o Senhor te repreenda. Que elegeu Jerusalém. Então o que estava acontecendo ali? Josué, né, que era o sumo sacerdote, que estava ali na época de Zorobabel, né, que havia o governador Zorobabel, né, e Josué. A gente já falou sobre isso quando a gente estudou o livro de Ageu, né, sobre Josué e Zorobabel. Zorobabel era o governador, né, que veio para assumir o governo de Judá, né, e Josué era o sumo sacerdote. O inimigo o estava acusando de que ele estava em pecado, né, que ele estava sujo, né, que ele não poderia receber esse ofício. Ao mesmo tempo, ele estava tentando fazer o quê? Com que o sacerdócio fosse rejeitado. O sacerdócio que Deus estipulou através de Arão, né, até Josué aqui no caso, fosse rejeitado. Olha só a artimanha do inimigo. E aí Deus, né, o anjo do Senhor, novamente representando Cristo aqui, ele repreende o inimigo. Ele repreende. E ele fala o seguinte: não é porventura este um tição tirado do fogo? O que ele estava dizendo aqui? Tição tirado do fogo. Por que tição tirado do fogo? O que significa isso? Judá havia sido levado para o cativeiro, né? E eles passaram o quê? Pela fornalha do cativeiro, pelo fogo, né? Pela dureza que foi o cativeiro. Mesmo eles sendo tratados de forma digna, diferente daqueles que foram levados para a Síria, que eram torturados, né? Mas de certa forma eles passaram por uma fornalha, a fornalha da provação, né? Eles estavam distantes de casa, eles estavam no meio de pagãos, eles não podiam mais comemorar as festas, né? As festas que eles tinham que comemorar em Jerusalém, a festa das tendas, a Páscoa. Essas festas eles não podiam comemorar em outros lugares, tinha que ser em Jerusalém. Então eles ficaram 70 anos sem comemorar essas festas. Então eles estavam passando por uma fornalha. Então Deus estava dizendo para o inimigo aqui, né, no caso, ele passou por uma fornalha. Eu sei que ele está em pecado, que eles estavam em pecado, né, simbolizando todo Judá agora. Eu sei que eles estavam em pecado, mas eles passaram pela fornalha. Então isso foi pago de certa forma. Por isso que agora Josué estava diante de Deus, né? Estava sujo, também diz aqui que ele estava com as vestes sujas. Essa sujeira não representa só pecado, representa também humilhação, representa também que Josué havia se rebaixado, havia se humilhado, né? Não representa só pecado. Então Deus estava dizendo o seguinte: ele passou pela fornalha do cativeiro, por isso é um tição tirado do fogo, né? Quando se pega uma tenaz e tira do fogo algo ali que está queimando, foi o que aconteceu. Deus tirou o povo lá de Judá como se tirasse da fornalha, da Babilônia, né? E ao mesmo tempo o povo havia se humilhado, aqui simbolizando na pessoa de Josué, o povo havia se humilhado, o
por isso que seria aceito. O castigo ali no caso purificou, o castigo que o próprio Deus estipulou purificou o povo. Por isso o inimigo ele foi repreendido. Também as vestes sujas, elas representam luto, né? Então representa humilhação e luto. Por que luto? Porque eles ficaram 70 anos lá de luto, não puderam festejar, não puderam mais participar das festas, né? O luto que durou desde 587 a.C., quando começou o cativeiro, né? E foi aqui até a época do profeta Ageu e do profeta Zacarias, 70 anos, né? Como diz o profeta Jeremias. Capítulo 3, o verso 7, capítulo 3, verso 7, Deus dá uma promessa de honra para Josué. Qual que é essa promessa? Capítulo 3, verso 7. Vamos ler aqui? Assim diz o Senhor dos Exércitos. Olha a condição para a gente ser honrado. Todo mundo quer ser honrado, né? Nós queremos ser honrados, mas tem uma condição. Qual que é a condição? Se andares pelos meus caminhos e guardares os meus preceitos, então tu governarás a minha casa e administrarás os meus pátios, e eu darei acesso entre os que estão aqui de pé. Te darei acesso entre os que estão aqui de pé. Se a gente lê aqui a parte que fala sobre governar, é estranho, né? Porque Josué, ele é o sumo sacerdote, né? Quem governa é quem? Quem governa é o governador, né? No caso seria Zorobabel. Mas por que isso foi dado a Josué, essa promessa de governo foi dada a Josué e não a Zorobabel? Porque pós-cativeiro, quem governava os judeus eram os sacerdotes. Isso é uma promessa que também se cumpriu, porque até a época de Cristo, né, não havia um governador ali. Sim, o Império Romano mandava lá os seus representantes, no caso de Pilatos, que era governador, tinha o rei Herodes também, né, mas quem ditava ali as ordens, né, inclusive os governantes que vinham, eles respeitavam essas ordens com medo do povo, eram sacerdotes. Sacerdotes que ditavam as ordens. Quando Jesus ele foi entregue a Pilatos, quem convenceu Pilatos para que Jesus fosse crucificado? Foram ali os representantes da religião judaica, os sacerdotes, né, para mostrar como eles eram influentes nessa época. Então, se cumpre essa palavra também de Zacarias até o tempo de Cristo. Mas também pode ser remetido a Zorobabel, porque a gente sabe que Zorobabel, né, ele é da ascendência de Cristo, né? Zorobabel ele simbolizava aqui um tipo de Cristo, mas isso eu vou comentar só depois do capítulo 4. Né? Continuando, verso 8. Josué e seus companheiros, homens de presságio. Por que eles eram homens de presságio? Porque Josué e os seus companheiros, eles estavam simbolizando a vinda de alguém que seria prometido aqui. Vamos dar uma olhadinha no verso 8? Na minha versão está assim, a vinda do rebento. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e teus companheiros que estão sentados diante de ti, porque eles são homens de presságio. Né? O que é o homem de presságio? É aquele homem que tem algum significado que algo vai acontecer. Né? O nome deles, inclusive o nome deles, né? Zorobabel, no caso Josué, desculpa, o nome dele também tinha algum presságio. Né? O próprio nome dele tinha um presságio. O que significa Josué? Yehoshua. Né? Yehoshua. A gente sabe que Josué é o mesmo nome de Jesus, tem o mesmo significado, que é Deus salva, né? Que o Senhor é a salvação. Então o próprio nome de Josué já era um presságio, que futuramente viria alguém chamado Josué. E esse alguém que é chamado aqui em Zacarias de rebento. Né? O que é o rebento? Quando a árvore é cortada e fica só o toco, do nada aparece ali um rebento, nasce uma planta ali no meio, parece que a árvore estava morta, parece que a árvore estava destruída. Mas de repente nasce uma plantinha bem no meio daquele tronco.
Aquela plantinha que nasce no meio do tronco da árvore é chamada de rebento, né? E esse rebento, que Isaías inclusive falou sobre isso, né? Do tronco de Jessé virá o rebento, né? Quem que é? É Jesus, né? Que veio da raiz, que é da raiz de Jessé, da raiz de Davi, da raiz de Zorobabel. E o nome Josué também, que significa Jesus, que significa Deus salva. Sumo sacerdote. Pois eis a pedra que coloquei diante de Josué. Sobre essa única pedra há 7 olhos. Eis que vou gravar sua inscrição, diz o Senhor dos Exércitos. A pedra de 7 olhos. 7 olhos, o número 7 a gente sabe que significa perfeição ou plenitude. Né? Então, se a pedra, que provavelmente simboliza Cristo e também simboliza o templo, né? Porque o que estava sendo reconstruído aqui? O templo. Então, essa pedra que está dizendo aqui, imagina quando Deus ele fala sobre essa pedra, imediatamente Josué, ele imagina na pedra que foi colocada ali para edificar o templo. Né? Mas Deus já estava dando uma mensagem futura. Esta pedra simboliza também Cristo. E o número 7, que é a perfeição, 7 olhos, ou seja, simboliza a vigilância de Deus sobre esta pedra, sobre o templo. Então, essa mensagem é sobre a reconstrução do templo, né, mas também sobre a vinda de Jesus, que é a pedra angular, né, que é a pedra principal. A inscrição será gravada, ou seja, para que se lembre, né, para que não se esqueça dessa promessa da vinda do Messias. Verso 10 fala sobre estar debaixo da figueira e debaixo da vinha. Por que Deus ele usa esse detalhe, estar debaixo da figueira e debaixo da vinha, no verso 10? Vai acompanhando na sua Bíblia aí. Por quê? Porque geralmente os judeus, quando eles se reuniam para orar, para ler a Torá, para meditar a Torá, eles se reuniam debaixo da figueira, ou debaixo da vinha, né, das árvores ali, para meditar. Quando Jesus chamou Natanael, um dos apóstolos, Natanael estava onde? Debaixo de uma figueira. Então provavelmente Natanael estava o quê? Meditando ali. Estava orando, estava lendo a Torá, o Velho Testamento, né? E Jesus estava olhando, né? É interessante que quando Jesus chama Natanael, né, Jesus fala, eis aí um verdadeiro israelita que não há dolo. E aí Natanael diz, mas como é que o Senhor me conhece? Aí Jesus fala para ele, quando você estava debaixo da figueira, eu te vi. Então é interessante que naquele momento que Natanael estava debaixo da figueira orando e lendo a Torá, Jesus o estava vigiando. Isso acontece conosco também. Quando a gente está orando e a gente está lendo a palavra e a gente está meditando, Deus está com seus olhos sobre nós. Ele está atento ao que a gente está fazendo. Principalmente nessa hora que a gente está se dedicando a Ele. Quinta visão. Em outras versões está o castiçal, né? E as oliveiras, ou lamparinas. Na minha versão está lampadário. Capítulo 4, quinta visão, o lampadário e as oliveiras. O que é um lampadário ou um castiçal? É como se fosse um lustre, né, que tem várias luzes ali, vários locais de luz. Como hoje a gente tem energia elétrica, não há necessidade de colocar vela, né, muito menos azeite. Né? Mas nesse caso aqui que não havia energia elétrica, então os lampadários, né, ou os castiçais, eram colocado azeite ali, né, colocado vela para que pudesse ficar aceso. E Zacarias tem essa visão. Vamos ver qual que é a visão? Como que é a visão? O anjo que falava comigo retornou e despertou-me. Parece que Zacarias tinha dormido, né? Parece que ele estava cansado, né, porque nas outras visões ele não foi despertado. Mas nessa aqui parece que ele estava com sono. Foi despertado, como o homem que é despertado do seu sono. Ele me disse, que vês? E eu disse, vejo um lampadário, ou um castiçal, todo de ouro, com um reservatório em sua parte superior. 7 lâmpadas estão sobre ele,
e 7 canais para as lâmpadas que estão em sua parte superior. Inclusive, um dos principais símbolos de Israel é esse castiçal, né, de sete hastes, né, que é um dos principais símbolos dos judeus hoje em dia. Tem alguns que têm 8 hastes. Por que tem uma haste a mais? Para comemorar a festa das cabanas, quando os macabeus eles conseguiram impedir a invasão dos gregos, isso na época dos macabeus, por volta do ano 100 a.C., né, um pequeno grupo de judeus, liderado pelos macabeus, eles se levantaram contra um império poderoso, o Império Grego, e eles venceram essa guerra, eles venceram essa batalha, né, mesmo sendo muito inferiores. Então, para comemorar essa vitória, eles criaram uma festa, né, que é essa festa, a festa da dedicação, né, para dedicar. E aí eles colocaram uma vela a mais no castiçal para comemorar esse evento. O próprio Jesus, no Novo Testamento, ele participa dessa festa da dedicação. Quando os seus irmãos descem para a festa e eles falam para Jesus, o Senhor não vai também para a festa? Isso está lá em Mateus, se eu não me engano. E aí Jesus fala, não, eu não vou agora, mas depois eu vou. Agora é a hora de vocês. Então essa festa que é citada lá nos evangelhos é a festa da dedicação, que nasceu justamente na época dos macabeus. E um dos símbolos era esse castiçal de 8 pontas. Mas aqui, Zacarias, ele vê um castiçal ou um lampadário com 7. E o que significa? Vamos dar uma olhadinha o que significa? Junto dele estão também 2 oliveiras, uma à direita do reservatório e outra à esquerda. Então eu perguntei ao anjo que falava comigo, o que significam estas coisas, meu Senhor? E o anjo que falava comigo respondeu, não sabes o que significam estas coisas? Eu disse, não, meu Senhor. Ele respondeu-me, estes são os olhos do Senhor que percorrem a terra. E eu lhe perguntei, que são estas 2 oliveiras à direita do lampadário, ou do castiçal, e à sua esquerda? Eu lhe perguntei de novo, os ramos de oliveira, no caso aqui agora não são árvores, né, são ramos. O que significam estes 2 ramos de oliveira? Entre os 2 bicos de ouro, que deitam ouro, ele me disse, não sabes o que significam estas coisas? E eu disse, não, meu Senhor. Ele diz, estes são os 2 ungidos que estão de pé diante do Senhor de toda a terra. Então, esse símbolo, né, que é difícil de entender, né, a gente pode imaginar, primeiro, que esse lampadário, esse castiçal, o próprio Deus está dizendo aqui, né, que representa os olhos do Senhor que percorrem a terra. Então, quer dizer que nada passa desapercebido aos olhos do Senhor, né? Esse castiçal ele é alimentado automaticamente, né, pelo azeite aqui que simboliza o Espírito Santo, que simboliza a unção de Deus, e também há 2 testemunhas. Provavelmente essas testemunhas são quem? Zorobabel e Josué, né? Esses 2 ungidos, filhos do óleo. A palavra ungido significa filho do óleo. Então esses 2 ungidos aqui representam Josué e Zorobabel, que é o governador, né, de Judá, e também Josué, o sumo sacerdote. Deus estava dizendo o seguinte, que através desses 2 homens, a restauração iria começar em Judá, iria começar em Jerusalém. Mas também tem um significado bem escatológico, tem um significado para o futuro também, porque simboliza que Deus vai fazer com que toda a terra seja cheia da plenitude dele, toda a terra, né? Inclusive é uma promessa que está lá no livro de Joel, que toda a terra, né, que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Então essa promessa não é só para os judeus, é para nós também. Toda a terra seria cheia com o conhecimento de Deus. Por isso que fala que percorre toda a terra. No verso 10, verso 10b, estes 7 são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. O castiçal, ele ilumina, né, aquelas lâmpadas, aquelas luzes, né, aquelas velas, elas iluminam, né, e essa luz que vai brilhar a partir de Jerusalém para todo o mundo, ela vai ser alimentada pelo próprio Espírito Santo, dizendo aqui que tem
um canal, né, que verte azeite, né, que verte a unção. Então essa luz que vai alimentar, que vai iluminar todas as nações, ela vai ser alimentada pelo próprio Espírito Santo. Isso aqui também está se referindo a Cristo. Porque quem que é a luz do mundo? Jesus fala que somos nós também, né? Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, mas ele é a luz principal, ele é o sol da justiça. Então, através de Cristo, nós vamos brilhar e nós vamos iluminar o mundo. Como é que a gente ilumina o mundo? Com o conhecimento que a gente tem de Deus, com o conhecimento que a gente tem da palavra de Deus. A gente acaba iluminando o mundo com esse conhecimento. Então, é uma promessa para Josué, né, para Zorobabel, para o povo aqui, mas é uma promessa para a gente também, de que nós também seremos luzes, seremos como esse castiçal, que seremos alimentados pelo próprio Espírito Santo. E também podemos ser chamados de separados, de ungidos, porque a palavra de Deus também significa isso. Mas o principal ungido quem é? Jesus, que é o Messias. A palavra Messias significa isso, significa ungido. Né? A palavra Cristo, que está no grego, né? Ungido, Messias, que está no hebraico, tem o mesmo significado, né? Que é ungido, filhos do óleo. Nós somos filhos do óleo, e o óleo representa o Espírito Santo. Então essa é a quinta visão. Sexta visão. A sexta visão. Só um detalhe aqui, antes que eu esqueça. Josué também, eu fiz algumas anotações aqui, ele simboliza o poder espiritual, né? Porque Josué ele é o sumo sacerdote. E Zorobabel, o poder temporal, porque ele é o governador, né? E aí, isso também é uma promessa de que esses dois poderes, eles vão trabalhar juntos, né? Esses dois poderes, tanto o poder espiritual quanto o poder temporal, eles vão se unir no mesmo poder e vão trabalhar juntos. E aí vai se cumprir o que está escrito lá em Jeremias, capítulo 33, verso 14 ao 18. Vamos dar uma olhadinha, porque isso aqui é interessante. Abre lá em Jeremias. Jeremias, Deus fez uma promessa a respeito disso, lá no livro de Jeremias, capítulo 33, verso 14. Na minha versão, está assim, verso 14. Eis que dias virão, olha a promessa, diz o Senhor, em que cumprirei a promessa que fiz à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias, naquele tempo, farei germinar para Davi um germe de justiça, que exercerá o direito e a justiça na terra. Naqueles dias Judá será salvo, e Jerusalém habitará em segurança. E este é o nome com que chamarão: Senhor, nossa justiça. Então, vai se cumprir essa promessa que Deus fez através de Jeremias, que vai se levantar alguém futuramente, que Jeremias chama aqui na minha versão de germe de justiça, né, que vem da raiz de Davi. E essa pessoa, ela vai unificar nela mesma esses dois governos, o espiritual e o temporal, né, o sacerdócio, né, e o reinado. Porque não houve na história de Israel, na história de Judá, alguém que tivesse, né, e nem podia que tivesse esses dois ofícios ao mesmo tempo. Ou era sacerdote, sumo sacerdote, ou era rei. Né? Saul até tentou quis ser sacerdote lá quando foi oferecer sacrifício e foi repreendido pelo profeta Samuel. Né? Saul, que era rei, ele queria dar uma de sacerdote, foi repreendido. Uzias também, ele quis dar uma de sacerdote, o rei Uzias, né? Quis dar uma de sacerdote, entrou no templo para oferecer sacrifícios e saiu de lá leproso, porque não podia fazer isso, né? Ou era rei ou era sacerdote. Mas no caso desta pessoa aqui, ela vai ser rei e sacerdote ao mesmo tempo. Quem é essa pessoa? É Cristo. Isso vai se cumprir em Cristo, porque Jesus ele vai exercer essas duas atividades. Ele vai ser rei e ao mesmo tempo sacerdote. Isso só vai ser permitido com ele. Josué e Zorobabel, eles representam Cristo, os dois representam Cristo,
Por isso que eles são chamados homens de presságio, porque eles representam a unificação desses dois poderes, o espiritual e o temporal, que só vai se cumprir com Cristo. Finalizando a quinta visão. A sexta visão, eu vou dar uma pausa nesse vídeo, quando eu voltar a gente fala sobre a sexta visão.